Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta. Projeto Auxílio ao Mestre. E é com alegria no coração que nós estamos realizando esse projeto, movido por uma paixão de ver a obra de Deus crescer. Eu amo Escola Bíblica Dominical. Eu amo participar enquanto aluno ou como professor. Porque antes de ser professor, primeiro eu sou aluno. Eu tenho que gostar da escola bíblica. Eu tenho que gostar da palavra de Deus. O professor, ele tem que ter um preparo intelectual, um preparo espiritual e uma qualificação moral para exercer com qualidade e com excelência o seu ministério e a sua chamada. Eu gostaria de já ir no terceiro subtópico da nossa lição para nós aproveitarmos da melhor forma possível o tempo para não ficar um vídeo muito extenso. Nosso terceiro subtópico: bem-aventurados os mansos. Amém, meu querido? Jesus falou que bem-aventurados os mansos. O que é bem-aventurado? É muito feliz, bem-sucedidos são os mansos. Mas na nossa sociedade, o que nós vemos que no Brasil parece que bem-aventurados são os espertos. Bem-aventurados são aqueles que conseguem roubar e no final devolve alguns milhões para a Lava Jato, mas guardam um bocado de bilhões para sustentar, quem sabe, até a 14ª geração aí da sua descendência. No Brasil aqui parece que o modelo de sucesso são os ladrões, são os trapaceiros, são aqueles valentões que usam de mentira, de engano. Mas Jesus estabelece um padrão, ele diz que bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra, ela será transformada em moldada. E só vai participar e morar nela e reinar com Cristo aqueles que são mansos. Os espertos, os ladrões, os trapaceiros, aqueles que procuram se dar bem em detrimento da coletividade, não participarão do reino de Cristo. Vamos então, meu amado, nosso primeiro subtópico, o Sermão da Montanha. Sou apaixonado com esse Sermão da Montanha. A mansidão é apresentada como uma das características daqueles que fazem parte do reino de Deus. Portanto, quem não a possui não faz parte deste reino. Jesus ele estabelece alguns princípios, algumas características desses cidadãos do reino dos céus. E ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque os valentes, eles morrerão cedo. Os valentes sempre encontrarão um outro mais valente do que ele. Mas os mansos, eles não fogem da luta, não são covardes, mas eles têm um foco, eles têm uma visão do reino de Deus. Nós que servimos a Deus, nós não somos fracos. Ser valente não é sair no tapa, na pancada, no pescoção, nas ruas, brigando como se fosse um cachorro vira-lata. Ser valente não é meter a mão na cara do outro. Ser valente não é cuspir na cara do outro, a vomitar para cima do outro a sua arrogância e querer se afirmar como um machão, o valentão e o corajoso. Ser manso é ser corajoso, porque precisa ter muito mais coragem para não entrar numa briga em virtude das suas convicções, do que aquele que briga porque é próprio da sua natureza, porque é covarde. Uma das características do cidadão dos céus é que ele é manso. Se você não tem essa característica na sua vida, não sou eu que estou dizendo, é Jesus, você não fará parte do reino de Deus, do reino que está por vir. Jesus estabelecerá o milênio aqui na terra. Depois o estado eterno, que é um outro assunto envolvendo a escatologia bíblica. Mas no Sermão da Montanha, Jesus ele fala das características deste cidadão que vai fazer parte do seu reino. E se você não tem a mansidão, meu irmão, dá tempo de você pedir. Peça ao Senhor que lhe dê mansidão. Amém, meu querido? Vamos então ao próximo
tópico da nossa lição, que é o segundo subtópico da nossa lição. Estevão, um homem manso. Estevão teve coragem de expor o que pensava e confrontava publicamente os mestres da lei. Ser manso não é aceitar tudo e se calar diante do erro. É possível reprovar a conduta de alguém sem necessariamente guardar ódio ou rancor no coração. Quando nós falamos de Estevão, um homem manso, meu irmão, eu não vejo Estevão como aquele homem pacato, aquele homem tímido, do contrário. Se nós olharmos o relato lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que ele era eloquente, fervoroso e poderoso em palavras. A persuasão e a argumentação dele era uma coisa impressionante. Ele tinha coragem de expor o que ele pensava e de confrontar os líderes religiosos da sua época. Então ele era manso, mas ele entrou no campo de debates de ideias, conflitos de ideias, mas não de personalidades de pessoa. E nós observamos que ele era manso porque lá no final, quando ele foi acusado, difamado, injustamente, arrumaram testemunhas falsas contra ele, nós observamos que ele não guardou ódio, ele não guardou rancor, ele não guardou ressentimento. Eu tenho aí uma imagem que você pode acompanhar comigo. Essa é uma imagem que eu baixei do Google, como as outras imagens também. Eu coloco do Google e coloco a fonte, porque se você faz algum trabalho assim, você precisa colocar a fonte, porque do contrário você está passivo a ser processado. Mas ali nós vemos Estevão. Ali ele não amaldiçoou as pessoas, ele não xingou, ele simplesmente orou e pediu a Deus que Deus não lhes imputasse aquele pecado. E aquela oração foi ouvida. E quem estava ali presente, consentido na morte dele, que trabalhou e conspirou para o assassinato dele, foi um jovem chamado Saulo de Tarso, que posteriormente foi um dos maiores evangelistas da história do cristianismo, o irmão Paulo. Estevão, ele era manso, mas ele tinha coragem de expor as suas opiniões, as suas convicções, ele tinha coragem de confrontar o erro, a mentira e o engano. Morreu, mas ele morreu lutando por aquilo que ele acreditava ser a coisa certa. Mas a questão não era uma questão pessoal. Ele não guardava mágoa, não guardava rancor. Meu irmão, eu posso confrontar alguém que tem uma prática de vida pecaminosa, seja uma pessoa que está no pecado, no adultério, seja alguém na igreja que perdeu a visão de Deus, alguém que não professa a mesma fé, que tem uma opção sexual diferente da minha. Eu posso confrontá-lo no campo das ideias, mas eu não posso afrontá-lo enquanto ser humano. Você entende? Uma coisa é confrontar o erro da pessoa, é discutir com a pessoa, discutir ideias, pontos de vista, posições muito bem definidas. Nós temos convicções, nós temos opiniões e temos coragem de expor a nossa opinião. Nesse ponto eu admiro o pastor Silas Malafaia, porque o pastor Silas Malafaia é um dos poucos pastores nesse país que tem coragem de confrontar o erro, de falar a verdade das Escrituras, mas ele o faz num confrontamento de ideias, mas não de pessoas. Foi o que Jesus fez na sua época. Ele confrontou o erro, mas ele amou o pecador. Meu amado, que Deus nos dê essa graça. Vamos prosseguir na nossa lição, terceiro e último tópico da nossa lição, a mansidão de Cristo. Jesus, pelo Espírito, tinha pleno controle das suas emoções. Agia com firmeza e coragem quando se fazia necessário. E também sabia se calar. Há situações que precisamos nos calar e deixar Deus agir. Meu irmão, eu admiro a mansidão de Jesus. Eu já falei aí no vídeo anterior, não sei se você já assistiu o primeiro, o segundo vídeo. Se você assistiu o primeiro, o segundo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Há pessoas que têm uma visão de Jesus, aquele Jesus manso, pacato, aquela imagem, aquela fotografia, com os olhos caídos, triste,
parece, eu já disse, parece um Jesus que tomou 3 caixas, 10 caixas de gadernal. Um Jesus que não tem emoção, que não tem opinião, que não se posiciona, um Jesus que não confronta. Meu irmão, ao longo da história nós vamos observar no relato bíblico, nos 4 evangelhos, que Jesus ele tinha opinião formada, ele confrontava assim no campo das ideias, ele confrontava o erro, a hipocrisia do religioso, ele se deparava com pessoas arrogantes, soberbas, cheias de si, e ele confrontava. Porém, ele sabia a hora de falar, mas ele também sabia a hora de calar. Amém, meu querido? Nós precisamos ter essa sabedoria. Porque a gente não pode ficar toda hora aí batendo, discutindo. Há um momento que a gente tem que calar. E quando eu vejo Jesus lá na cruz do Calvário, eles provocando a Jesus. Desce da cruz e nós creremos em ti. Salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? Naquele momento era o momento de calar. Era o momento em que Deus havia preparado e era o momento esperado por Jesus. Jesus não fugiu do Calvário. Do contrário, o diabo queria que Jesus não chegasse até o Calvário. O Calvário era o lugar onde ele teria a vitória. Meu irmão, o diabo ele não quer que você chegue até o Calvário. Há um momento que nós temos que nos calar. Há um momento que nós temos que ficar em silêncio e deixar Deus agir. Há um momento que nós não falamos. Há um momento que nós ficamos em silêncio. É o momento do silêncio de Deus. Jesus, naquele momento, ele dirigiu uma palavra. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? O diálogo era somente entre ele e Deus. Meu irmão, há um momento na sua caminhada em que você vai ter que aprender a estabelecer um diálogo somente entre você e Deus. O seu pai não vai te compreender. Talvez a sua esposa não vai te compreender. O seu pastor não vai te compreender. Os obreiros não irão te compreender. As pessoas parecem que não irão compreender o momento que você está atravessando, o momento que você está passando, a chamada de Deus para a sua vida. A família de Jeremias, que era uma família de sacerdotes, eles queriam que Jeremias fosse sacerdote, mas Deus tinha uma chamada de Jeremias para profeta. A família de Jeremias virou as costas para Jeremias. E nós olhamos e entendemos que Jeremias é considerado profeta solitário ou profeta chorão, porque ele não pôde se casar, a família virou as costas para ele. Meu amado, há momento que nós iremos nos calar. Jesus, ele tinha sabedoria para falar quando era necessário, para confrontar no campo das ideias, confrontando o erro, a mentira, o engano e a hipocrisia. Mas ele sabia também a hora de calar. Minha irmã, que Deus te dê essa sabedoria no seu casamento. Meu irmão, que Deus te dê essa sabedoria no seu casamento, na criação dos seus filhos. Para você saber a hora de falar com seu filho. A hora de ser rígido, a hora de ser firme, de usar de autoridade, de ter pulso. Mas você ser sensível também para saber a hora de calar, a hora para ouvir o seu filho, a hora de ouvir a sua esposa. Talvez nós falamos muito e ouvimos pouco. Sejamos tardios em falar, tardios em irar e atentos em ouvir. Meu amado, encerramos aqui a nossa lição de número 10. Eu termino com essa imagem de Jesus aí na cruz do Calvário. Uma suposta imagem, porque isso aí não é Jesus. Mas é uma imagem que faz menção do que ele passou ali na cruz do Calvário. Ele ficou em silêncio, como uma ovelha muda. Ele se calou. Mas eu não posso pegar esse momento de Jesus e falar que ele ficou calado a vida toda. Que ele nunca expôs a sua opinião. Que o Espírito de Deus, meu irmão, confirme no teu coração o estudo dessa escola bíblica dominical. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê mansidão. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu casamento, pelo seu ministério. Senhor Deus, nesta hora nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, por esse estudo da tua palavra, pela escola bíblica. Senhor, nós precisamos de mansidão. Precisamos da mansidão. Precisamos, ó Pai, que o fruto do Espírito seja gerado na nossa vida. Meu Deus, o meu casamento, os nossos casamentos, ó Pai, nós que servimos ao Senhor, nós precisamos do fruto do Espírito. Trabalha no nosso casamento, trabalha no nosso ministério. Dá-nos, ó Pai, a mansidão. Meu Deus, não nos deixe que nós sejamos pessoas arrogantes, interesseiras, que brigamos somente pelos nossos interesses. Mas ensina-nos, ó Pai, a ter a coragem de expor aquilo que pensamos
baseados na Tua palavra. Nós temos convicções, nós temos princípios, nós temos, ó Pai, ideias, e nós queremos falar daquilo que pensamos e acreditamos e lutar por aquilo que acreditamos. Mas dá-nos, ó Pai, a mansidão para saber como falar e como nos portar. Dá sabedoria ao marido, dá sabedoria a esta esposa, dá sabedoria a este filho, dá sabedoria a esse professor, dá ele mansidão para lidar com a sua classe, com os alunos. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E permitindo Deus, semana que vem estaremos de volta para falarmos da lição de número 11. Amém, meu querido? E se você não assistiu a primeira aula e a segunda aula, você pode clicar aqui nesse link, assistir a primeira aula e clicar logo aqui abaixo e assistir a segunda aula. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço muito as orações. Estou também disponibilizando esta videoaula em PowerPoint. No último vídeo você pode clicar aí nos comentários, tem um endereço para você acessar esse material, caso você achar por bem usar aí na sua sala de aula para enriquecer mais ainda o conhecimento e o ensino da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, no nome de Jesus.